Mário Petrelli nasceu em 31 de maio de 1935. Em 1959, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Ainda como estudante, teve o primeiro emprego, repórter, no jornal O Dia, onde se especializou na cobertura política. Fez parte do primeiro grupo credenciado para cobrir as sessões da Assembleia Legislativa do Paraná e da Câmara de Vereadores de Curitiba. Logo passou a acumular o cargo de editor de política em outro jornal, o A Tarde, também na capital paranaense. Nas décadas de 1960 e 70, Mário Petrelli se dedicou ao direito e se tornou um dos principais executivos do setor de seguros no Brasil. A volta à comunicação começou a ser ensaiada em 1975, com a aquisição de 2 emissoras de rádio, em Curitiba e em Joinville. Consolidação que ocorreu a partir de 1987, com a Rede Independência de Comunicação. Mário Petrelli hoje é reconhecido como um visionário do rádio, televisão, impressos, internet, com empresas no Paraná e Santa Catarina. É criador e presidente emérito do maior grupo de comunicação regional do sul do Brasil. Defesa da liberdade de imprensa. Eu vi na comunicação responsabilidade. Lembrando-me sempre de que o país, desde há muitos anos, precisa e precisava de uma lei de imprensa, onde, na realidade, os direitos da liberdade de imprensa sejam sagrados. Entretanto, o artigo 5º da individualidade respeitado. A liberdade de imprensa é uma necessidade. A liberdade não quer dizer a impunidade, não quer dizer a imprensa criadora de fatos errados ou mal divulgados. Eu sempre imaginei a grandeza da imprensa. Imaginei a comunicação como arma da sociedade, como defesa da cidadania, como defesa dos poderes do empresariado, do povo, numa organização sadia e completa. Isso era o meu espírito, e é e continua sendo. Encontrei no Leonardo, no Paraná, em Santa Catarina, no Marcelo, a mesma vontade de preservar os meus motivos sobre a comunicação dentro dessa função, respeito ao cidadão, comunicação honesta, crítica quando necessária, mas não estardalhaço funesto na comunicação, defesa quando necessária, mas não bajulação. Hoje a imprensa nacional, lamentavelmente, onde, graças a Deus, tenho certeza que não nos incluímos, não somos geradores do ato negativo. Somos informantes do ato negativo. Informar é obrigação da imprensa. Liberdade. A do indivíduo maior do que a da própria imprensa, desde que respeitada. Porque para que exista imprensa livre, precisa existir cidadão com liberdade. Liderar e fazer a diferença. Não existe líder sem um conjunto de acompanhantes. Não são liderados, são companheiros. E isto foi sempre a minha visão. O líder é uma aparência, ele é um condutor, mas a execução não é dele. A execução é daqueles que o cercam. E dentro desse conceito, sem dúvida alguma, eu formei e vivi, continuo vivendo, a minha opinião, a minha vontade de viver e servir. E fico feliz. O Leonardo seguiu os princípios que vêm de minha família, na área jurídica, que vem na área de família de meu pai, engenheiro italiano, e que, graças a Deus, plantamos muita coisa no Brasil. E plantamos no Paraná uma coisa muito importante. Não pode haver, de maneira nenhuma, por mais importante que seja o instrumento de comunicação, monopólio. A Constituição é clara, no artigo 221, quando ela demonstra claramente que é necessário ter pluralidade. ênfase na programação regional. O indivíduo vive no seu estado, no seu município. Então, em vez de falarmos tanto do mundo, sejamos práticos.
falemos de nosso Estado, onde o indivíduo paga tributo, o indivíduo precisa dos fatos de educação, segurança e saúde. Então é com ele que nós temos que ter o respeito primeiro, divulgar a cultura de cada região, procurar incentivar o esporte, procurar incentivar a música, procurar incentivar tudo aquilo que seja cultura, procurar incentivar em cada municípiozinho pequeno a possibilidade de uma pequena biblioteca para a formação melhor dos seus pequenos alunos. O fato nacional é importante, sem dúvida alguma, nas notícias que interessam a todo e qualquer cidadão. Um exemplo disso é que a Hora do Brasil, criada no governo do Getúlio, ela hoje talvez 1% da sociedade ouça, porque ela fala sobre o Brasil e não fala para o homem diretamente. A nossa meta é, primeiro, o idealismo, e esse idealismo que tenha metas dentro daquilo que é fundamental. Criar, defender a sociedade. E primeira sociedade é onde o indivíduo vive. Somos, como eu sempre digo, em decorrência de sermos um grupo do Paraná e Santa Catarina, catarinense e paranaense. E, portanto, o nosso apelido é Cataraná. Idealismo e ética. A base da solidez do Grupo RIC é indiscutivelmente a vontade de cumprir e de resolver tudo dentro de idealismo. O idealismo cria o regionalismo, o idealismo gera outros fatos importantes. Se você tiver idealismo e ética, você constrói bem. Se você não tiver idealismo, é um problema triste para a sociedade. E se você não tiver ética, aquela ideia fica compuscada. Nós temos aqui no Paraná tantos companheiros que já saíram, outros que faleceram e outros que, na realidade, ajudaram a iniciar tudo e, por outros motivos, não estão mais conosco. Sem a massa humana que nós temos hoje, nada que eu estou dizendo valeria. Ninguém constrói algo importante sozinho. Nós temos que agradecer, primeiro, a casa, ao funcionário, ao companheiro, ao colaborador. Segundo, a paciência dos ouvintes, que são fundamentais para nós. As agências de publicidade, pela confiança. E o anunciante, por compreender que nós somos uma necessidade. E hoje nós temos um grupo integrado no Paraná e Santa Catarina, com 11 geradoras de televisão, rádio em Santa Catarina, jornais e outros tantos meios de comunicação. O sonho virou realidade.